Então tá, meu povo. Se vocês estão incomodados com tudo que está acontecendo, cara, imagina quem, na época, sabia de toda a física clássica e começou a descobrir que a física clássica não respondia tudo e que a natureza e o mundo era mais esquisito e mais bizarro do que eles poderiam imaginar. Então a gente está realmente entrando num mundo, cara, que a gente chama de física moderna, que se transformou assim numa mudança de paradigma da cultura humana. Tanto é, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção, porque o que acontece? A nossa sociedade, ela caminha meio que junto com a forma como a gente enxerga o mundo, né? Então, se você for pensar ali no século XIX, quais eram as correntes que estavam em alta, né? As correntes filosóficas, por exemplo, era o determinismo, era a corrente da racionalidade, né? As artes, elas eram muito detalhistas, né? Tentavam expressar a natureza de uma maneira muito, muito perfeita, muito perfeccionista. E aí, quando chega, bicho, o século XX, com toda essa mudança de paradigma, aí, tanto com a física quântica quanto com a física relativística, o homem começou a mudar também a forma de pensar e ver o mundo, cara. E aí, só para você ter uma ideia, começou a nascer, nesse momento, uma nova vertente artística, que é o tal do surrealismo. O surrealismo, ele está muito atrelado a essa nova noção de, sabe, de que a probabilidade de encontrar as coisas, a relatividade nos tempos, tudo atrelado muito à física nova que estava nascendo, que é a relatividade e a física quântica. Então, o impacto dessas teorias na sociedade, bicho, foi muito grande, foi muito violento. Então, eu vou repetir agora, sendo gravado, o que eu falei antes. Se você está se sentindo incomodado, né, como se tivesse algo que não desce, cara. Isso, ai, que agonia. É porque você está no caminho certo, velho. A coisa não é tão simples, né, de você enxergar, porque nós estamos além da fronteira. A gente está numa fronteira que não faz parte do nosso cotidiano. A gente está indo para a fronteira das coisas muito rápidas e depois nós vamos para a fronteira das coisas muito pequenininhas. Né? E aí a nossa física, ela não encaixa, ela não consegue conceber aí os fenômenos, né, dessas novas fronteiras. Tudo bem? Então, na aula passada, a gente ali discutiu um pouco sobre os postulados de Einstein, né? Chegamos inclusive, hoje é comemorado o Dia do Físico. Parabéns aos senhores aí que estão assistindo e aos senhores que estão na sala, por conta exatamente do ano de 1905, né? Hoje é dia 19/5. Em 1905, o Einstein, ele publicou 4 artigos, cara, que foram aí foi conhecido como o ano milagroso do Einstein. Ele conseguiu publicar 4 artigos de extrema importância. 4 artigos de extrema importância. E um deles foi a da relatividade. O outro foi a do efeito fotoelétrico, que vai entrar no mundo da física quântica. Então, cara, olha só, bicho, o Einstein foi tão louco que ele conseguiu dar o pontapé para 2 teorias novas, a relatividade e a física quântica. Ele deu os pontapés iniciais. Só que a física quântica ela é tão bizarra que nem ele gostou das consequências que ela estava trazendo. Tanto é que, aí vocês vão entender mais tarde, tanto é que ele proferiu a célebre frase, né, cara, Deus não joga dados. E ele não gostou de forma alguma de como que a física quântica foi desenrolando. Ele não gostou. Mas ele foi um dos percussores. Ele, junto com o Planck, ali no começo, né, o próprio Bohr, ele foi um dos percussores dessa física quântica que nós vamos dar depois. Mas, enfim, o que a gente fez na aula passada, então, só para a gente dar uma lembrada rápida? Existem agora pontos de observação, tá? Os pontos de observação, eles são dados em 2 referenciais. Existe um referencial que nós chamamos era o referencial da Mavis, né? O referencial da Mavis era o S', onde esse referencial S', ele estava com uma velocidade constante em relação a um outro referencial, que a gente chamou de S, que era o
do bichinho lá, do Stanley, né? Aqui são os eixos, tá? X, Y, Z. E aqui a velocidade dele é zero. Tá? Então, o Stanley está aqui e a Mavis está lá. Cada um dentro do seu referencial. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Quando eles forem comparar as suas medidas, tanto de espaço quanto de tempo, eles não vão mais concordar com essas medidas. Beleza? Nós vimos na aula passada que o tempo registrado pelo Stanley, ele vai ser o tempo registrado pela Mavis vezes um fator chamado gama, que é um fator de Lorentz. Beleza? E esse fator de Lorentz, ele está embutido dentro dele a esta velocidade aqui, ó. Essa velocidade. Então, quanto maior é essa velocidade em relação ao outro, mais distorcida é a medida entre os dois referenciais. Beleza? Nós vamos fazer alguns exercícios com isso daqui a pouquinho. Muito bem. Opa! Oxe, a gente não apagou por quê? Pronto. Então tá. Então, hoje, galera, nós vamos terminar um pouco dessas consequências, né? A gente falou na letra A, foi da simultaneidade. Tem que escrever, cara. Na letra A, a gente falou da simultaneidade, se eu não me engano. Na letra B, a gente falou da relatividade nos intervalos de tempo. E agora, nós vamos atrás da relatividade. Relatividade. Que esculacho, que esculacho. Nas distâncias. Relatividade nas distâncias. Qual é o grande esquema aqui da relatividade nas distâncias? Primeiro, o ΔS, né, que é medido por um referencial, não mais concorda com o ΔS medido em outro referencial. Mas isso somente ocorre, galera, na direção do movimento, tá? Então, é o que eu vou marcar aqui como principal. Então, ocorre somente na direção do movimento. Então, bicho, a brincadeira é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que você agora está com uma barra de metal de 1 metro na sua mão. E você vai lá e mede o tamanho dessa barra de 1 metro que está na sua mão. Se outra pessoa passar por você correndo e tentar medir essa barra com os meios que ele puder, no nosso cotidiano, 1 metro para mim é o mesmo que 1 metro para ele. Mas, na relatividade, isso vai mudar. O metro que eu tenho na barra aqui da minha mão vai ser diferente do metro que a outra pessoa vai medir quando ela passar viajando por mim. Nós não vamos mais concordar com essa distância de 1 metro. Então, assim como o tempo ele passa a ser um parâmetro relativo ao referencial, a distância também vai ser relativa ao referencial e não vai ser mais uma coisa universal. Tudo bem? Essa é a grande brincadeira. Então, deixa eu pegar aqui uma figurinha. Aqui, ó. Eu quero essa figurinha. Vou botar logo as duas e a gente vai discutir elas. Eu quero esta outra aqui, que pera. Essa aqui.
Então vamos lá. Eu vou abrir uma conta aqui diferente da que o livro de vocês abriu, tá? É bom que vocês tenham aí duas formas de ver a mesma coisa, então vocês podem olhar lá e olhar aqui. O resultado é o mesmo, porém são formas diferentes de ver a mesma coisa. Então vamos lá. Imagina que a Mavis é a nossa personagem que está dentro do trem, beleza? Viajando a uma velocidade constante, em relação ao Stanley, que está lá parado na sua plataforma. Ela vai tentar medir o tamanho de uma régua, né? E o tamanho da régua é de L0, como está aqui ó, no desenho. Só que para isso ela vai usar o quê? Uma fonte de laser, beleza? Vai usar uma fonte de laser no início da régua e um espelho localizado na ponta da régua. E aí, o laser vai bater no espelho e vai voltar, e aí o tempo que ele leva para ir e voltar vai dar para ela a distância que a régua possui. Tudo bem? Vai ser isso que vai acontecer. O Stanley, ele vai tentar fazer essa medida olhando para o que ele está vendo dentro do trem. O que ele está vendo? O trem está viajando com uma velocidade U. Nós vamos chamar essa velocidade V. Só que, à medida que o trem está viajando, tanto a fonte de luz quanto a régua também estão viajando. Vocês estão entendendo? Então, para ele, o tempo para a luz ir e voltar, não só o tempo vai ser diferente, como a distância percorrida pela luz vai ser diferente. Isso por quê? Porque a velocidade da luz é a mesma. Tanto para ele quanto para ela. Lembra que a luz vai ter a mesma velocidade para todos os referenciais? Pois é. Então, para compensar isso, o tempo medido vai ser maior, né? E a distância medida vai ser menor, para poder compensar o fato da velocidade da luz ser a mesma para os dois. Bom, vamos com calma, então, ver isso aqui devagarzinho. Vamos fazer igual eu fiz na aula passada. Ó. A Mavis... Vamos olhar do ponto de vista da Mavis. Quando ela for fazer a medida aí do tempo que a luz leva, né, para ir e voltar, percebam que a velocidade da luz é c. E a luz viaja uma distância de L0 para ir, L0 para voltar. Todo mundo de acordo? Então ela vai andar uma distância de 2L0. Eu vou botar em letra maiúscula, só para a gente poder daqui a pouco falar sempre com essa letra maiúscula. Então, 2L0. Dividido pelo tempo. Que tempo? O tempo que ela registra, né, o andar da luz. Ela foi e voltou. Esse tempo é o tempo que passou para ela lá dentro. E ela registrou isso com o mesmo relógio. Lembra que a gente chamou isso de tempo próprio na aula passada. Porque ela registrou com o relógio dela, que está parado lá no referencial dela. Se vocês olharem o ΔT, isso vai dar 2L sobre C, né? Então, 2L0 sobre C. Até aí, cara, não é um problema. Até acho que todo mundo concorda comigo, até aí é até bonitinho de enxergar. Mas agora a gente vai atrás do Stanley. Toma mais troço aqui. Vamos atrás do Stanley. Primeiro eu tenho que separar aí o movimento da luz do Stanley. A luz vai andar uma distância na ida e uma distância diferente na volta. Tudo bem? Então nós vamos separar a viagem da luz, quando ela bate no fim da régua, nós vamos separar em duas partes. Uma parte que eu vou chamar de ida. E outra parte que eu vou chamar de volta. Na ida, galera, o que acontece? A velocidade da luz é a distância dividida pelo tempo. Só que, olha só, quando a luz ela vai andar a distância dado pelo comprimento que ele está vendo da régua, que é L. Eu não vou chamar de L0, porque a priori pode não ser o mesmo, porque ele está vendo. Beleza? L mais o espaço que a luz vai ter que caminhar
pelo fato do trem ter andado para frente. Faz sentido? Como o trem andou para frente, a régua andou para frente também. Então a luz vai ter que andar a distância superior àquela que é da régua, porque a régua também andou para frente. E essa distância aqui vai ser exatamente a velocidade vezes o tempo. Tá bom? Que tempo é esse? É o tempo de ida. Mas é o tempo que o Stanley está registrando. Então nós vamos escrever que o C é a distância D dividido pelo delta T1. Ou seja, é a distância que a luz viajou dividido pelo tempo que a luz gastou para fazer esse percurso. Mas tudo medido do ponto de vista do Stanley e não da Mavis. Esse aqui é o grande lance. Agora, vamos colocar de acordo com o que o Stanley está vendo, então. A distância vai ser um comprimento L, que é o que ele está vendo da régua. A priori não vai ser o mesmo, né? Mais a distância que o trem andou, que é a velocidade vezes o tempo. Aí sim, esse ΔT, galera, que eu coloquei agora aí, esse ΔT é o ΔT1. Beleza? Essa é a distância. Dividido por quem? Pelo ΔT1. Eu estou só na ida por enquanto, só na ida. A gente faz umas manobras matemáticas aqui. Eu quero isolar o ΔT1, tá bom? Para isolar o ΔT1, eu vou passar esse ΔT1 multiplicando lá. Então vai ficar C ΔT1 é igual a L mais V ΔT1. Vou trazer o ΔT1 para cá. E aí, eu já vou botar em evidência, ó, ver se vocês concordam comigo. Vai ficar C, vou faturar o C aqui. Vou faturar o ΔT1, desculpa. E aí vai ficar C menos V, ok? Que eu trouxe o V ΔT1 para cá. E o que ficou do outro lado vai ser o L. Vai ser o L. Com isso, eu isolo o ΔT1 e escrevo assim, ó, o ΔT1 vai ser o L, vai ser o comprimento medido, né, pelo Stanley, dividido por C menos V. Pronto. Esse cara aqui é o tempo de ida da luz. Aí agora, a luz ela vai voltar. Qual vai ser a diferença, então, entre a ida e a volta? Vocês concordam que quando a luz bater no espelho e retornar, a fonte está vindo em direção? Isso quer dizer que agora o caminho que a luz vai percorrer vai ser um caminho mais curto. E vai ser encurtado por quanto, galera? Vai ser encurtado exatamente por essa distância que o trem caminha. Então, a diferença entre a ida e a volta é que na ida a luz anda o tamanho da régua mais um ΔT, e na volta a luz anda o tamanho da régua menos o ΔT, porque eu tenho que descontar o fato agora o trem está indo contra a velocidade da luz. Não é isso? Eu vou fazer em outro quadro. Não, vou fazer aqui mesmo. Então, na volta, o que vai rolar? A velocidade da luz vai ser igual à distância que a luz viaja, né, que agora vai ser o L menos V ΔT. O caminho agora vai ser um pouquinho mais curto. Opa, V ΔT. E eu vou chamar, obviamente, isso aqui de ΔT2, beleza? Dividido por ΔT2. Tá bom? Porque é o tempo registrado por ele para a luz voltar. Se a gente isolar, se fizer a mesma continha que nós fizemos ali em cima, isolar o ΔT2, vocês vão encontrar. Percebam, agora a velocidade vem somando, né? Vai só mudar o sinal da velocidade, então vai ficar L sobre C mais V. Bom, faz sentido até agora, né? Isso tudo visto pelo Sr. Stanley. Ele está vendo a luz ir, depois a luz voltar. Como o trem está viajando, o caminho de ida é mais longo do que o caminho de volta.
Para o Stanley, beleza? Para Mavis não, mas para o Stanley isso vai acabar sendo. E a velocidade da luz é o mesmo para os dois referenciais. Aí é que entra a brincadeira, porque o que é o tempo de ida mais o tempo de volta? É o tempo total da luz para o Stanley. Tempo total. Então, eu vou colocar assim, ó, o ΔT registrado pelo Stanley vai ser o ΔT da luz indo mais o ΔT da luz voltando. Muito bem, então vamos substituir aí as duas informações. ΔT é igual a... Aqui fica L sobre C menos V, é um tempo mais curto, não é isso? Já que... Desculpa, é um tempo mais longo, já que a luz anda uma distância maior, mais um tempo mais curto, já que a luz anda uma distância menor, C mais V. Muito bem. O que eu vou fazer? Posso aí fazer o MMC entre os dois, né? O MMC dessas duas coisas nada mais é do que o produto das duas coisas, então fica C menos V, que multiplica C mais V. E aí, quando você fizer a soma das frações, né, quando você dividir esse denominador pelo de cada um, vai cortar um e sobrar o outro. Então, nesse caso aqui, vai dar L C mais V, e o outro vai dar 1 mais L, que multiplica C menos V. Tudo bem, galera? Ainda aí, né? Bom, passa. Vamos juntar as coisas lá em cima. Olha aí, quando eu fizer L vezes C mais L vezes V, depois eu vou fazer L vezes C e menos L vezes V. Então, esse termo aqui, ó, com esse termo aqui, vai cancelar. E vai ficar só LC mais LC. Ou 2 vezes LC, pode crer? Embaixo, eu estou fazendo A menos B, que multiplica A mais B. Isso aqui dá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Bom, muito bom. Coloca o sem evidência. Rapaz, esse cachorro late toda a aula agora, né? Coloca o sem evidência. Isso aqui vai dar, ó, 2LC dividido por... Botei o sem evidência. Ficou C ao quadrado. 1 menos, aqui fica V ao quadrado sobre C quadrado. Tudo bem, galera? Aí, né? Bom, posso cortar esse C de cima com o C de baixo. Um C de cima com o C de baixo. E lembrar que o ΔT, vou até botar em outra cor aqui do ladinho. O ΔT, que é o tempo medido pelo Stanley, ele se relaciona com o tempo medido pela Mavis por um valor que nós já sabemos. É isso aqui, ó. ΔT zero. Beleza? Então ficaria algo nesse esquema aqui. ΔT eu vou trocar por gama ΔT zero. Do lado de lá vai ficar 2L sobre C, cortei o C, 1 menos V2, C2. Vamos lá para cima. Bom, quem é o ΔT0? O ΔT0 é o tempo da Mavis. Olha aí o ΔT0 bem aqui, ó.
Então, no lugar do ΔT0, eu vou substituir por 2L0 sobre C. Belezinha? Então, eu vou até botar de azul aqui também essa informação, porque vai ser a substituição que eu vou fazer. Então, aqui eu vou usar o ΔT0, ele é 2L0 sobre C. Aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Quem é o gama, galera? O gama é 1 sobre 1 menos V quadrado sobre C quadrado, se a gente viu na aula passada, né? Elevado a meio, ou seja, é a raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Esse é o gama. Esse é o gama. Aí eu vou multiplicar, vou multiplicar pelo ΔT0. No lugar do ΔT0 vai entrar 2L0 sobre C. Igual. Aí o lado direito, tá ali, ó, 2L sobre parará. Então fica aqui 2L sobre C, que multiplica 1 menos V2, C2. Ok? Então vai embora 2 com 2, vai embora C com C. E aí se eu tenho uma coisa do tipo assim, ó, deixa eu botar aqui nesse... Depois eu vou apagar. Se eu tenho uma coisa do tipo assim, 1 sobre a raiz de A, né, vezes, sei lá, X. Do lado de cá, eu tenho Y sobre A. Eu posso multiplicar ou dividir, né? Tanto faz. Pela raiz de A. Certo? E aí, quando eu faço isso, nada mais é do que passar a raiz daqui, ó, para cá. Vocês concordam comigo? Ou você conserva um deles, né, e subtrai os expoentes. Que aí 1 menos meio vai dar meio. O que eu estou querendo dizer é que quando eu fizer essa conta, esse cara aqui eu vou cancelar com o 1 que está aqui. Beleza? Esse 1 vai virar meio. E aí o L0, ele vai ser igual a L sobre 1 menos V2, C2. Beleza essa matemática aí, né? Só que isso aqui é o gama. Então eu estou escrevendo que o L0 é igual a gama vezes L. Tá bom? Só que, do ponto de vista do Stanley, que é o que a gente vai calcular, então Stanley está vendo a régua como sendo o tamanho que a Mavis mediu dividido pelo fator gama. É isso que ela está vendo. Lembra que o gama, galera, é maior do que 1. Maior ou igual, né? É maior que 1. Igual, né? Ele é maior do que 1. Ele vai ser igual se a velocidade for 0, né? Isso quer dizer que o L tem que ser maior do que o L0. Desculpa, menor. Menor do que o L0. Isso quer dizer que a régua vista pelo Stanley é menor do que a régua vista pela Mavis. Se a Mavis mediu 1 metro de régua, o Stanley vai medir, sei lá, 90 centímetros. Depende da velocidade. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui o nome das coisas. O L0 vai ser o comprimento próprio. E aí agora vamos pensar sobre o comprimento próprio. O que é isso? Vamos voltar lá no desenho. Pensa no espaço-tempo. Em coordenadas espaço-tempo. Se você estabelecer aqui, ó, um referencial Y e um referencial X, vocês estão vendo que o tempo para a luz ir e para a luz voltar aconteceu na mesma coordenada do espaço-tempo?
para Mavis, tá? Para Mavis. Para Mavis estar lá dentro do trem, esse tempo é o tempo próprio e esse comprimento é o comprimento próprio. Ela está usando a mesma coordenada de espaço-tempo, o mesmo ponto de espaço-tempo para fazer a medida. Já o Stanley, não. O Stanley, ele registrou, por exemplo, a saída do laser saiu aqui, mas quando o laser voltou, ele já voltou numa distância um pouco à frente. Por quê? Porque o trem se moveu. Vocês estão entendendo? Então, são pontos diferentes do espaço-tempo. Por isso que, para ele, a medida vai ser diferente. A medida para o Stanley, que é o L, é o comprimento medido em 2 pontos diferentes do espaço-tempo. Aí você pode, né, ficar pensando assim, nossa, professor, mas então quer dizer que a Mavis lá, quando ela está viajando, então, a alta velocidade, ela está sendo comprimida pelo trem, então se ela estiver muito, 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 muito rápido, ela vai ser comprimida, vai ser esmagada pelo trem? Não, nada a ver. A questão é uma questão apenas de medida. Enquanto o cara que está olhando o trem passar ou a nave passar, vai realmente enxergar as coisas comprimidas, mas é porque a medida dele é essa, é a forma como ele tem de fazer a medida, é essa. Mas para ela lá dentro, cara, nada mudou. Ela vai, se ela pegar lá uma trena e medir o tamanho do vagão dela, vai continuar sendo o mesmo. Então, ela não está sendo. É o que eu estava falando naquela aula passada. Não é que o metabolismo está passando diferente, não é que as distâncias estão sendo comprimidas, não. É tudo uma questão de ponto de vista. Enquanto ela mede um tempo de pêndulo lá, de cronômetro, que vai dar um valor para ela, e ela mede uma distância que vai dar um valor que ela vai sempre concordar com esse valor, o referencial externo, não. O referencial externo vai marcar outro valor para a distância e outro valor para o tempo. Sacou? Essa é a grande jogada da relatividade. E quando Einstein ele escreveu essa teoria, ele escreveu justamente para o eletrodinâmica, o movimento dos corpos visto pela eletrodinâmica. Porque você precisa ver como que os campos elétricos e os campos magnéticos respondem a esta movimentação. Essa movimentação. É daí que veio toda essa brincadeira de relatividade. Beleza, galera? Então, são 3 coisas importantes aí nesse comecinho de curso. Primeiro, problema na simultaneidade. Segundo, relatividade dos tempos. Os tempos medidos não concordam. E relatividade das distâncias. Nos tempos, como o tempo registrado é maior, a gente chama isso de dilatação temporal. Nas distâncias, como geralmente a distância registrada é menor para quem está fora, a gente chama de contração do espaço. Mas percebam que a altura do trem não muda. Beleza? Só quem muda é o tamanho horizontal, porque a contração só acontece na direção do movimento do trem, né, no caso. O que não é literal? Desculpa, Rafael, peguei só agora a sua pergunta. Já expliquei? Então, beleza. Ah, tá, a questão de ser esmagado, né? Isso, é isso, cara. Troca essa palavra enxerga pela palavra mede. Tá? Porque tem um problema de medida aqui. Quando a Mavis mede, por exemplo, o tamanho do trem, ela consegue medir as duas extremidades de maneira
pode-se dizer instantânea, né? Porque ela pode medir, jogar um laser para a direita, um laser para a esquerda, os lasers batem nas extremidades, voltam e ela mede o tamanho do trem. Né? E aí ela mede com base num ponto específico do referencial dela. Ou seja, num ponto específico do... Isso vai fazer mais sentido lá na transformação de Lorentz. Num ponto específico do espaço-tempo. Agora, para o Mavis não, para o Stanley não. O Stanley, para ele conseguir medir o trem passando, ele não consegue medir as duas coisas ao mesmo tempo, né? A traseira e a dianteira ao mesmo tempo. Ele precisa medir um depois o outro. E aí, com base nessa medição, é que ele vai tomar como conclusão o tamanho do trem. E isso vai fazer uma diferença, né, de leitura entre eles. Bonito, né? Bom, vamos fazer alguns exercícios para ver como é que isso funciona. Esse aqui é o capítulo 37. Eu já abri aqui. Temos esse. Eu espero que vocês tenham tentado, né, resolver esses exercícios. Deixa eu abrir aqui um negócio. Eu tinha passado do 1 até os 7, né, se não me engano. Isso, do 1 até o 7. Agora vocês podem brincar à vontade, tá? Até o 15, dá pra gente brincar com algumas coisas. E aí a gente vai para a transformação de Lorentz na aula que vem. Então, bora fazer alguns aqui. Por exemplo, aqui que é legal da gente pensar, que é o 13. Bora pensar nesse 13 aqui, ó. Um astronauta parte da Terra e viaja a uma velocidade de 0,99 c. Ou seja, galera, 99% da velocidade da luz. É isso? Que hora que acaba essa aula? 3h10, né? São 12h20, quase 12h30, daqui a pouco a gente termina. Então, ó, o astronauta parte da Terra e viaja a uma velocidade de 0,99 c, em direção à estrela Vega, que está a 26 anos-luz de distância. Quanto tempo terá passado, de acordo com os relógios da Terra? Letra A. Quando o astronauta chegar à Vega. B. Quando os observadores terrestres receberem a notícia de que o astronauta chegou à Vega. E letra C. Qual é a diferença entre o tempo de viagem de acordo com os relógios da Terra e o tempo de viagem de acordo com o relógio de bordo? Então, aqui, vocês têm que tomar cuidado, é a interpretação. É saber diferenciar quem é o tempo próprio, quem é o espaço próprio, né, o comprimento próprio, e quem não é. Beleza? Então, vamos com muita calma. Tudo se baseia aqui numa seguinte premissa. Existe uma espaçonave, isso aqui é questão 20, não, questão 13. Existe uma espaçonave que vai partir do planeta Terra, então vou botar aqui uma bolinha, simbolizando o nosso planetinha. Só alterar aqui o tamanho dela. Beleza? E nós temos um viajante indo a uma estrela Égua. Será que eu não tenho uma figura que dá uma estrela aqui não, velho? Deixa eu pegar uma outra ponta, que eu acho que fica melhor. Tá, vocês entenderam. Aí a distância, galera, essa distância, quando ele fala a distância de 26 anos-luz, isso quer dizer o seguinte, é a distância medida em relação aqui ao planeta Terra, tá?
registrada de acordo com nós. De acordo com nós estamos vendo uma distância aqui total de 26 anos-luz. O que significa essa distância de 26 anos-luz? Vou botar assim, ó. AL. 26 anos-luz seria o tempo que a luz, ou a distância que a luz percorre durante 26 anos. Beleza? Então a gente escreve isso da seguinte maneira, olha só. Vocês sabem que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, beleza? Se você colocar isso em quilômetros ou metros, vocês vão ter que usar a velocidade em metro por segundo, né? Enfim, quando você trabalha em luz, galera, vocês vão fazer o seguinte. A velocidade é a velocidade da luz, né? Deixa eu apagar aqui, botar mais bonitinho. Velocidade é a velocidade da luz, e o tempo é o tempo que a luz leva para percorrer essa velocidade. Aqui ele colocou em anos, então 26. Então, quando eu escrevo 26C, o que isso quer dizer? Uma distância de 26 anos-luz. Tá bom? Se você trabalhar assim, é mais fácil do que você ficar substituindo o C por 3 vezes 10 à oitava. Né? E ter que transformar anos em, sei lá, segundos. Infernal, né? Então, escreve assim, cara. Ao invés de você colocar 26 vezes a quantidade de segundos, vezes a velocidade da luz em metros por segundo, você coloca 26C. Pronto, isso é 26 anos-luz. Tudo bem? Isso resolve bastante o nosso problema. Bom, aí tem uma nave espacial. Deixa eu tentar botar uma nave espacial aqui em forma de um triângulo. Triângulo. Deixa eu espichar esse triângulo aqui. Bloquear. E agora eu vou colocar ele de azulzinho. Pronto. Gira aí. Então tá, ó. Aqui está a nossa nave espacial. Ela vai viajar com uma velocidade de 0,99 C. Ou seja, 99% da velocidade da luz. Então vamos às perguntas. Feita aí a montagem do problema, é isso que está acontecendo, tá? Todos esses valores, galera, de 0,99 C e 26 anos-luz, são todos os valores medidos com relação ao nosso referencial, beleza? O referencial da Terra. Vamos até colocar aqui. Esse bichinho aqui, ó, é a Terra. Que vocês não erram. E esse bichinho aqui é Vega. Esse bichinho aqui é Vega. Muito bem, então vamos às perguntas. Letra A. Quando o astronauta chegar à Vega, ele quer saber quanto tempo terá passado de acordo com os relógios da Terra. Galera, de acordo com os relógios da Terra, é o relógio de quem ficou. Tudo bem? Então, quem ficou está vendo a nave viajar com uma velocidade de 0,99 C e ela vai percorrer uma distância de 26 anos-luz. Então, o tempo é simples da gente calcular. A gente sabe que, vamos botar a equação geral, ó, V é igual a delta S sobre delta T. Não é isso? E a velocidade com que a nave se move é 0,99 C. A distância que a nave vai viajar é de 26 anos-luz, 26 C. E o tempo é o tempo registrado por quem ficou no planeta Terra. Né? Então, o tempo aqui é simples. C com C morreu, e aqui dá 26 sobre 0,99. Simples, né? Quando você fizer essa conta,
nós encontraremos 26 dividido 9, 26,26. 26,26 o quê? Anos, né? Porque a gente está trabalhando com anos-luz. Então, o tempo aqui sai naturalmente em anos. Beleza. Faz sentido, né? Se fosse a luz, demoraria 26 anos. Como é uma nave viajando a uma velocidade próxima da luz, vai demorar um pouquinho mais, 26,26 anos. Vamos à letra B. Quando os observadores terrestres receberem a notícia de que o astronauta chegou à Vega? Isso, galera, tem que continuar a pergunta. A pergunta é: quanto tempo terá passado de acordo com os relógios da Terra? Aí a letra B é: quando os observadores terrestres receberem a notícia de que o astronauta chegou à Vega. Então, ainda está como base os relógios do planeta Terra. Então, vamos lá, a letra B. Eu acho que, professor, eu acho que essa letra B vai ser 2 vezes esse valor que a gente achou na A, né? Não, porque olha o que acontece. O delta T vai ser o quê? É o tempo para os astronautas chegarem lá. Quando eles chegarem lá, eles vão emitir um sinal de volta. Fala assim, a gente chegou. Só que o sinal viaja na velocidade da luz. Sacou? Isso quer dizer, então, que o delta T vai ser os 26,26 anos que demorou para a nave chegar, de acordo com os nossos relógios, que ficamos aqui, mais o tempo que a luz demora para voltar. Aí são só 26 anos, né? Porque são 26 anos-luz. E isso vai me dar, então, uma resposta, só mudar a cor para manter o padrão, de 52,26 anos. Faz sentido, cara? Porque a volta é mais rápida, já que se trata da luz, né? Como é que foi que tinha perguntado aí? É, suave. Lembrou até a Murphy lá de Interestelar. Então vamos para a letra C. Qual é a diferença entre o tempo de viagem, aí é só o tempo da viagem, não é o tempo que recebeu a notícia. Qual é a diferença entre o tempo de viagem de acordo com os relógios da Terra e o tempo de viagem de acordo com os relógios de bordo? O tempo de viagem da Terra, nós já sabemos, né? O tempo de viagem da Terra é de 26,26 anos. E de acordo com o cara lá que está na nave, quanto tempo se passou para ele? Aí, a gente usa a equação que a gente já conheceu. O tempo registrado pela pessoa que ficou na Terra, é o ΔT, vai ser igual a gama vezes o tempo próprio. Lembrem que o tempo próprio, galera, é o tempo registrado para quem está com o relógio com ele. É como se ele abraçou o relógio e foi junto. Aí, quando ele olha para o relógio, ele está vendo o tempo dele, o tempo próprio. Já quem não está com o relógio está vendo a coisa se mover no espaço-tempo, então em várias coordenadas espaço-temporais, aí ele vai medir um tempo diferente. Então, o ΔT, nesse caso aqui, vai ficar assim, ó. Quem é o ΔT? É o tempo medido na Terra. Essa aqui é a grande dificuldade dos exercícios, tá? É você conseguir interpretar quem é um e quem é o outro. Então, aqui vai dar 26,26. É o tempo registrado pela gente que ficou. O gama, já vou botar aqui, ó, é 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos... Aí, senhores, lembra que o V é 0,99C? Sempre que você já tiver isso aqui, você já tem o beta, na verdade. O beta, ele vale 0,99.
Tá bom? Por quê? Porque é a razão, né, entre V sobre C. Então, aqui eu já posso colocar 0,99 ao quadrado, beleza? Zero vírgula 99 ao quadrado. Vezes o tempo dos caras que foram na missão aí, na brincadeira. Então, vamos devagarzinho aqui, ó. Isso aqui vai dar 26,26 vezes a raiz quadrada de... Vou fazer aqui rapidão para nós. Isso dá 0,99 vezes 0,99 mais 1. Essa aqui é a raiz quadrada de 0,0199. Isso aqui vai ser o nosso delta T0. Beleza? Só passei essa raiz aí multiplicando. Bom, então vamos tirar essa raiz. Cadê? Raiz disso dá 0,14 vezes 26,26. Não é isso? É isso. Aí, ó, 3,7. Aproximadamente 3,7 anos. Olha que doideira, velho. É como se fosse assim, ó. Vamos supor que quando a nave saiu da Terra, vamos supor, quando a nave saiu da Terra, o astronauta tinha 30 anos de idade. O astronauta, 30 anos de idade. Quando ele chegou lá, na estrela, para ele se passaram 3,7 anos. Então, para ele vai ter uma idade de 33,7 anos. Então, ele vai estar 3,7 anos mais velho. Já para os relógios terrestres, quando ele chega lá, passaram-se 26,26 anos. Isso quer dizer que, para os relógios terrestres, ele terá uma idade de 56,56, não, né? Ô, bicho, esse telefone hoje está demais. Então, 56,26. Então, 56,26 anos. Ou seja, galera, mais ainda, se no momento em que o astronauta saiu, ele tem 30 anos, e ele tivesse um irmão gêmeo, quando o astronauta chegasse lá na Estrela Vega, ele estaria envelhecido com uma idade de 33,7 anos. Porém, o irmão que ficou, para ele envelheceu, ficou uma idade final de 56,26 anos. Por quê? Porque os tempos se passaram de maneira diferente, de um para o outro. Mas cada um, né, sentiu o tempo passar à sua maneira. Sem problema algum. Onde você bugou, bicho? Não, eu buguei porque eu achava que viajar na velocidade da luz, por exemplo, daqui a trapiche, né, 4 anos-luz, eu achava que ia passar 4 anos pro cara que tava na nave e pra gente ia passar muito mais. É tipo, por isso que eu buguei. Mas como assim? É porque cuidado que depende do referencial, cara, que você tá adotando. Não, eu pensei que ia passar os 4 anos pro cara na nave, sabe? Isso, foi para ele mesmo. Para ele se passaram quase 4 anos. Não, eu tô dizendo assim, foi um exemplo. Eu achava que ia passar 26 anos pro cara que foi na nave também, entendeu? E passou, na verdade, quase 4 anos, entendeu? Isso. É isso. Essa é como se fosse assim, ó. Quem tá na nave é a Mavis e quem tá na Terra é o nosso Stanley.
Então, eles medem tempos diferentes. Só que quando você fala de grandezas muito... tipo, você fala de anos e fala de velocidades próximas à da luz, então, por exemplo, cara, 99% da velocidade da luz, isso é muita coisa. Então, as distâncias começam a ser muito discrepantes. Muito discrepantes. Quanto mais próximo à velocidade da luz você viaja, é como se para você passasse menos tempo ainda. Sacou? Saquei, muito massa. Viagem, né, cara? E olha que isso aqui a gente está trabalhando apenas com movimento uniforme. Ponto final. Quando você mexe com gravidade, aí a brincadeira é um pouco mais séria, porque envolve acelerações. E aí a conta também é bem mais violenta. Mas só com isso aqui já dá para ter uma noção de que o espaço e o tempo, eles são medidas atreladas aos referenciais, não são mais, digamos assim, medidas absolutas, né? E isso foi uma grande quebra de paradigma da época, aí do começo do século XX. Muito bonito. Muito bonito. Bom, galera, eu vou deixar vocês tentarem resolver essas outras aqui, ó, tá? Até a 15 dá para vocês fazerem. É tudo que eu falei, ó. É a simultaneidade, a dilatação do tempo, e agora a relatividade do comprimento. Amanhã eu começo a falar disso aqui, ó, de transformação de Lorentz. E aí nós vamos entrar numa outra historinha. Tá bom? E a partir dessa historinha aqui também, e as coisas começam a fazer bem mais sentido olhando para as transformações de Lorentz. Beleza? Alguma dúvida, galera? Tá de boa? Suave, né? Então eu vou encerrar a gravação aqui.